A fornicação, que é a relação sexual antes ou fora do casamento, é um pecado frequentemente minimizado em nossa sociedade. No entanto, a Bíblia é clara ao advertir sobre as suas graves consequências espirituais, emocionais e físicas. A fornicação traz sérias consequências para a vida do homem e da mulher, afetando os seus relacionamentos com Deus, as suas emoções e até o seu corpo. Imagine uma bela cidade construída sobre uma base frágil. No início, tudo parece seguro, mas com o tempo, rachaduras aparecem e a estrutura desmorona. Assim é a vida de quem pratica a fornicação. No início pode parecer prazeroso, mas as consequências chegam com o tempo. Lembramos uma coisa, que a fornicação separa o homem de Deus. O pecado da fornicação cria uma barreira entre nós e Deus, prejudicando o nosso relacionamento com Ele. Outra coisa, a fornicação é um pecado contra a santidade de Deus. Deus nos chama a santidade e pureza. Abra suas escrituras em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, lê até o 5. Vamos deixar a Bíblia falar. Olha o que está escrito. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos absteia da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Quem deseja andar com Deus deve buscar a santidade, fugindo da imoralidade sexual. Quem quer estar perto de Deus precisa se afastar do pecado da fornicação. Outro perigo: a fornicação impede a entrada do reino de Deus. A Bíblia adverte que os que vivem na imoralidade não herdará o reino do céu. Vamos deixar a Bíblia falar nesse assunto muito importante. Abra sua escritura em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 ao 10. Olha o que está escrito: não errei, e nem os fornicadores, e nem os idolatras, e nem os adultérios herdará o reino de Deus. E pega a sua escritura, abra, leia esse versículo com muita atenção. O pecado sexual pode afastar uma pessoa da eternidade com Deus se não houver arrependimento. Vou te dar um exemplo aqui. Um atleta que desvia do caminho correto na corrida será desclassificado, mesmo que corra bem. Da mesma forma, a fornicação pode tirar alguém do caminho da salvação. Nenhum prazer momentâneo vale a perda da vida eterna. Eu vou repetir: nenhum prazer momentâneo dessa vida é maior do que a vida eterna. Você sabe que a fornicação tem consequência emocional e psicológica? A fornicação não apenas afeta a vida espiritual, mas também causa danos emocionais profundos. Outra coisa que a fornicação causa culpa e vergonha. A fornicação causa culpa e vergonha. Após o ato, muitas pessoas sentem um vazio e um peso na consciência. Vamos deixar a Bíblia falar sobre esse assunto? Abra em Gênesis, capítulo 3, verso 7. Olha o que está escrito: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nu, e puseram folha de figueira, e fizeram para si aventais. O pecado sexual pode trazer culpa e afasta a pessoa do propósito de Deus. Uma criança que quebra um objeto valioso tenta escondê-lo, sente culpa e medo. Assim acontece com quem vive na fornicação. O pecado pode prometer prazer, mas sempre cobra um preço de culpa e vergonha. Eu vou repetir: o pecado pode prometer prazer, mas sempre cobra um preço de culpa e vergonha. Vamos falar aqui uma coisa muito importante: que a fornicação destrói relacionamento. A imoralidade gera desconfiança, ciúme e infidelidade. Vamos deixar a Bíblia falar sobre esse assunto? Abre em Provérbios, capítulo 6, verso 32. Olha o que está escrito: o que adultera uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma quem tal faz. O pecado da fornicação pode levar à destruição de um relacionamento e casamento futuros. Um papel colado com cola forte, ao se separando, rasga e não pode ser restaurado completamente. Assim são os relacionamentos marcados pela fornicação. O pecado
pecado da fornicação pode começar com paixão, mas termina com destruição. Eu vou repetir. O pecado da fornicação pode começar com paixão, mas termina com destruição. Lembre de uma coisa, que a fornicação tem consequência física e social. A fornicação pode resultar em consequência física, como doenças, gravidez indesejadas e além de problemas sociais. A fornicação também pode trazer doenças sexualmente transmitíveis. O corpo sofre as consequências do pecado sexual. Abra a sua escritura em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Vamos deixar a Bíblia falar? É o que está escrito: fuja da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Muitos que vivem na imoralidade sofrem com enfermidade que poderia ser evitada. Quem brinca com fogo acaba se queimando. O mesmo acontece com quem ignora os avisos de Deus sobre a pureza sexual. O prazer momentâneo da fornicação pode trazer uma vida inteira de sofrimento. Eu vou repetir. O prazer momentâneo da fornicação pode trazer uma vida inteira de sofrimento. A fornicação pode ter consequências familiares e social. Antes de nós comentar esse assunto, eu vou te pedir para você se inscrever no canal, dá um joinha, compartilhe esse vídeo. Se você se identificou, gosta deste canal, tem muitos vídeos e quase todo dia nós coloca um tema novo. A fornicação pode resultar em gravidez fora do casamento, lares destruturados e traumas familiares. Abre Gálatas, capítulo 6, verso 7, é o que está escrito: não errei, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semeia, isto também se fará. Muitas famílias, crianças sofrem porque o pecado sexual gerou situações difíceis e dolorosas. Um jardineiro que planta semente ruim colherá frutos amargos. Assim, a fornicação pode trazer colheitas indesejadas na vida. O pecado da fornicação pode destruir gerações futuras. Eu vou te falar aqui as últimas palavras desse vídeo. Fuja da fornicação e busque a santidade. A fornicação traz consequências espirituais, emocionais, físicas. Se você já caiu neste pecado, arrependa-se, busque a graça de Deus. Se ainda não caiu, proteja-se e viva em santidade. Lembramos de uma coisa: a fornicação pode aparecer um atalho para a felicidade, mas apenas a santidade traz a verdadeira paz e alegria. Vou repetir: a fornicação pode aparecer um atalho para a felicidade, mas apenas a santidade traz a verdadeira paz e alegria.